Enquanto tudo isso acontece, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil já negocia planos para uma possível retirada de brasileiros que vivem no Líbano. São cerca de 21 mil cidadãos brasileiros no país do Oriente Médio. As Forças Armadas já estão de prontidão para um chamado do Itamaraty. O chanceler Mauro Vieira já se reuniu com o chanceler libanês para as primeiras conversas. No entanto, nenhum plano foi anunciado até esse momento. Sempre que há esse tipo de conflito lá fora, ô Priscila, há uma preocupação muito grande do Estado brasileiro sobre os brasileiros que estão lá. A gente viu isso acontecendo, inclusive, lá em razão dos ataques à faixa de Gaza, né? Muitos brasileiros vieram por aviões da FAB que foi ao Egito buscar aquele pessoal que saía da faixa de Gaza ali na divisa com o Egito. E agora também há toda essa preocupação com esse tanto de brasileiro que vive no Líbano, muito mais brasileiros que foram resgatados da faixa de Gaza. 21 mil brasileiros no Líbano em situação de alerta naturalmente. Boa tarde, Koba, aos colegas aqui da roda, né, dessa nossa roda maravilhosa, a nossa audiência. Koba, o Itamaraty, até o momento, entende que como o aeroporto de Beirute, né, ele está operando aí os voos comerciais, não há neste momento uma grande, né, necessidade de repatriação, né, de ser repatriado, na verdade, e eles estão avaliando essa necessidade com os aviões aí da FAB. E é importante a gente dizer que, segundo a nota, né, até emitida pelo Itamaraty, no sentido de que não é um momento para poder trazer uma maior incidência a esse conflito que está existindo lá, em especial com os brasileiros. Mas como você disse aqui há pouco, eles já estão se movimentando para analisar essa necessidade, até porque os voos comerciais continuam, e me parece que até houve aí uma situação de estarem lotados, e em razão deles estarem lotados, há essa preocupação de que os brasileiros saiam e voltem, né, sem nenhuma problemática, não acertarem esses brasileiros, mas o nosso governo continua um pouquinho mais em cima do muro, né, não indo atrás desses brasileiros, buscando para que eles retornem ao Brasil. E o fundamento dessa não busca imediata é que eles não queriam trazer um maior conflito ao que já existe lá, o que eles estão passando no momento. Koba, sobre essa questão é importante a gente frisar o seguinte: quando do conflito Israel-Hamas e agora do conflito Israel-Hezbollah, o Hamas não é a faixa de Gaza e o Hezbollah não é o Líbano. A gente não tem que fazer essa confusão. Por isso que o governo brasileiro intermedia uma solução pacífica com o governo do Líbano, porque como há um Estado implementado e o Hezbollah é um problema para esse Estado, eles estão dentro do possível, dentro das possibilidades. Eles acabam sendo vítimas, né, o Acácio? Acabam sendo vítimas de um grupo terrorista que se instala ali. Exato. Com a peculiaridade, hoje, extrair essas pessoas do mundo todo, do Líbano, é mais fácil. Se nós lembrarmos, na faixa de Gaza, o único caminho era por Rafa, ali uma divisa com o Egito. E o Egito... Passagem de Rafa, não é isso? Exatamente. E o Egito fez jogo duro, porque o Egito não queria ficar mal nem com o Hamas, nem com Israel. Então o Egito esperou a situação pacificar. Diferentemente do Líbano, que desde o primeiro momento fala, olha, vejam uma estratégia para vocês tirarem as pessoas daqui e fiquem à vontade. E tem uma questão também, o aeroporto lá de Beirute, o Diogo da Luz, ele está totalmente congestionado, se a gente pode dizer assim, porque eles estão atuando com uma limitação de horário, em um horário específico que é justamente o período em que há menos risco de intervenções militares. Diogo da Luz. Sem dúvida. E se escalar um pouco mais, as companhias aéreas vão deixar de voar para lá, não tenha dúvida, porque o risco é muito grande. Por mais que se diga, mas não deve acontecer, por que eles vão colocar um avião com 200, 300, 400 passageiros sob a sua responsabilidade, tendo o risco de repente, levar um tiro mesmo que por engano? Então, tem esse risco de diminuir o movimento ainda mais, mas, por enquanto, não há nenhum indício forte de que isso vai acontecer. A única intervenção de Israel, por enquanto, como eu disse, é monitorando o espaço aéreo do Líbano para não permitir que aviões vindos do Irã ou de iranianos pousem ali.
A gente lembra também, o Acácio estava falando justamente dessa diferença que todos precisam ter em relação aos naturais desses países e os grupos terroristas que lá operam, né? Não confundir jamais os palestinos com o Hamas e nem, muito menos, os libaneses com o grupo terrorista do Hezbollah. Aliás, vocês sabiam que a maior comunidade libanesa fora do Líbano está no Brasil? Muitos libaneses que ajudam a construir a nossa sociedade brasileira. E não podemos também confundir o povo de Israel, os judeus, com o Estado de Israel, com Benjamin Netanyahu, com a política que o Benjamin Netanyahu implementa, né? Muitos judeus no Brasil e no mundo são contrários à política ali exercida. Muitos judeus no Brasil, muitos judeus nos Estados Unidos, muitos judeus na França. Não são esses 3 países, ô meu querido Acácio Miranda, meu professor? Exatamente, é exatamente esse o ponto. Sobre a ponderação do Pacheco, a gente tem que frisar o seguinte, eu disse, vale reiterar, o Bibi, o Netanyahu, ele sofria antes dos ataques de 7 de outubro muitos desgastes, não à toa, e óbvio que isso já foi comprovado ser uma mentira, mas não à toa algumas pessoas fizeram ilações dizendo que ele teria inclusive facilitado os ataques como forma de manutenção no poder. Repito, é uma informação equivocada, é óbvio que ele jamais o faria, mas fato é que ele se beneficia politicamente destes ataques feitos por Israel. Mas a gente também não pode fugir do seguinte entendimento. Israel se protege ali na região, nós dissemos, é a única democracia. Todos os outros países não veem com bons olhos Israel. Então Israel precisa ser um Estado, vou usar um termo aqui, um Estado armado, um Estado preparado para esses ataques, sob pena de não existir. Uma ex-primeira-ministra israelense, Golda Meir, que inclusive era de esquerda, Pacheco, ela sempre disse que para Israel era uma questão de sobrevivência. Se Israel não mantivesse essa estrutura, Israel deixaria de existir. Então, por isso que há a necessidade de Israel se manter nessa situação, quando a gente olha para o Golden Hour, ali para a redoma de ferro, quando a gente olha para o fato de todos, aos 18 anos, servirem obrigatoriamente o exército e para uma série de outras medidas internas, porque é uma questão relacionada às circunstâncias nas quais eles vivem, às circunstâncias às quais eles estão submetidos.